Vamos falar das andanças do presidente da República nesse ano de 2024. Depois de vir a São Paulo, o presidente Lula inicia ainda nesta semana um tour pelo Nordeste. Está de olho nas eleições municipais. A agenda oficial envolve a assinatura da implantação do Centro Tecnológico Aeroespacial da Bahia, em Salvador, além da inauguração da Universidade Federal do Vale do São Francisco, lá no interior do estado. Mas o foco dessa viagem é acompanhar as articulações de chapas, fortalecer a legenda nas capitais da região. Além da Bahia, o presidente também passa pelo Ceará e por Pernambuco. Presidente da República querendo reforçar o seu nome e a sua influência numa região que ele já detém em termos de eleitorado. Agora, quando a gente fala de eleições municipais, elas são muito locais. Muitas vezes a influência nacional ela se distancia um pouco, embora essa polarização deva ser mais frequente nesse ano de 2024, segundo muitos analistas com quem eu conversei. Mas o que vocês acham dessa presença de Lula nesse ano importante para as escolhas locais lá, hein, Luiz Felipe Dávila? Bom, como você disse, a eleição municipal é uma eleição local, mas é um localismo que chama atenção. Por quê? Porque o PT está sendo expulso das grandes cidades do Brasil e está indo para o interior. Um pouco o que aconteceu com o partido do governo no regime militar, a Arena. A Arena foi perdendo os grandes colégios eleitorais, as grandes capitais para o MDB naquela época, e aí o partido começou a definhar. Então é um sinal interessante que, apesar da popularidade do presidente Lula, o partido vem definhando nos principais colégios eleitorais. E aí vai ter que fazer coligação, aliança e tal. Então, o que o Lula está tentando fazer é, para o PT vender uma imagem de vencedor, entre aspas, na eleição municipal, é o número de prefeituras, não importa o tamanho. E aí, sim, o peso do presidente da República em costurar esses palanques e alianças pode ajudar a esta, vamos dizer, marca quantitativa, mas a qualitativa, que é importante na política, o PT vem perdendo espaço para outros partidos de esquerda, como o PSB e o próprio PSOL. Piperno, você entende também que o PT tem perdido espaço, não só aqui na região sudeste, em capitais importantes como São Paulo e Rio de Janeiro, mas também em algumas capitais relevantes do Nordeste, onde o presidente Lula tem aderência? Não só em capitais, Evandro. Por exemplo, em Pernambuco, o PT fez só um deputado federal na última eleição. Veja, é o estado natal do presidente Lula, onde, aliás, ele nadou de braçadas na última eleição para presidente. Mas... acho que só não foi maior que o Piauí, né? Que foi o maior índice de votos para o presidente da República. Mais de 65% e tal, e já foi uma votação bastante expressiva no primeiro turno. Então, veja, no primeiro turno, nacionalmente, Lula teve 48,4% dos votos. Faltaram só 1,6% para fechar no primeiro turno. Mas o PT, paradoxalmente, ele só fez 13,5% dos deputados federais. Então, há de fato uma dificuldade em traduzir em apoio para o partido essa popularidade que o Lula tem, né? Então, é natural que ele vá agora fazer esse tour aí por essa região, onde ele é tão popular, até para resolver algumas arestas nessa eleição municipal. Voltando a Pernambuco, por exemplo, todo mundo quer ser o vice do João Campos. Prefeito do Recife, é o prefeito mais popular do país. Segundo aí as pesquisas, ele tem mais de 85% de aprovação e é nome certo na próxima eleição para o governo de Pernambuco. Ora, se ele vai ficar só 2 anos e se desincompatibilizar, então a vaga de vice dele é bastante disputada. E o PT, obviamente, está de olho nisso. Como é que você vê essa perda de protagonismo do PT? Para você, Gustavo Segré, por que isso vem acontecendo ao longo dos últimos anos? É característico dos partidos com ideologia de esquerda, em que tem um líder como Lula, muito forte, com um nome muito forte, que não confia em absolutamente ninguém. Sim. É característico, inclusive, quando a gente observa mesmas situações de outros partidos em outros países, a situação é igual. Quer dizer, é o partido que não prepara um sucessor. Não interessa. Não faz quadros. Exatamente. Não interessa preparar um sucessor. Até por uma questão de entrar na história como a pessoa, o líder, que começou em 1980, na década de 80, com um partido do nada, que chegou à presidência da República, com um passado na Câmara dos Deputados bastante pífio, e que, a partir do nome dele, o partido explode. Explode em termos positivos, chega à presidência da República. 3 presidências não é pouco. E que termina
quando a figura do seu líder não continua na política. É uma característica até para mostrar que é ele. Não vejo um PT sem Lula. Vejo sim um líder como Lula em qualquer outro partido, Bolsonaro é um bom exemplo, em outro partido talvez. Não é o caso visceralmente tão juntos de Lula com o PT. Mas eu gostaria de voltar nessa questão que você tocou sobre esse início, essa gira de comícios. Primeiro, é um teste em lugares onde o PT, a esquerda, o presidente Lula é muito bem recebido. E isso é um risco que não vai correr de ter um comício com pouca gente, por exemplo. Mas também serve para o próprio presidente para avaliar em determinadas cidades qual é a convocatória que pode ter o PT e os líderes do PT para a definição dessas chapas também. Não é curioso que os estados do Norte e Nordeste são os mais favorecidos em termos eleitorais para o PT, mas são os que têm os piores indicadores em termos sociais e em termos econômicos, a maior quantidade de pessoas que recebem ajuda do Estado e a maior quantidade de pessoas que trabalham no Estado em detrimento daqueles que trabalham no setor público. Eu vi o Piperno levantando a mão. O que foi, Piperno? Lula, por exemplo, ele foi o político mais votado da região mais rica do país, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ganhou a última eleição aqui. Aliás, o Haddad ganhou também a eleição de 2018 contra o Bolsonaro aqui. Então, são regras que não se aplicam tão automaticamente assim. Agora, depois desse tour pelo Nordeste, já tem um outro programado e, inclusive, aí ele vai descendo. Vai passar por Minas Gerais, vai passar por outras capitais aqui do Sudeste. Claro. E vai rodar o país todo. E aí vamos ver aí se a concentração é tão boa quanto lá em cima. Eu nem sei se vai ser até interessante para a gente analisar a adesão da população ao presidente a depender da região que ele visita. Claro. Isso é interessante para a gente ver também a popularidade do presidente da República. Tem comício de rua programado em todos esses nem pode ter que a campanha antecipada. Exatamente. Ele vai conversar com lideranças partidárias nesse primeiro momento. Mas até a repercussão que isso vai ter. Sabe que ontem, né, o Edinho Silva, que é prefeito de Araraquara, mas auxiliar do presidente Lula em campanhas eleitorais há muitos anos, já foi também presidente do diretório do PT, regional, nacional, conhece muito do partido. Nós ouvimos ele aqui no Direto ao Ponto e aí eu questionei a ele, eu falei, o PT não se preocupa em não preparar nenhuma sucessão ao presidente da República porque toda a articulação hoje com o Congresso é garantida nessa figura. Tudo que acontece que envolve o PT é garantido nessa figura. E aí ele mencionou que, na opinião dele, o PT tem a força necessária para manter quadros mesmo quando o presidente da República não existir mais. Você concorda, Luiz Felipe Dávila? Não concordo, não. Não concordo porque nenhum partido político, principalmente em regime presidencialista, sobrevive sem a figura do líder. É uma coisa fundamental. Existe mais disciplina partidária no parlamentarismo, mas no presidencialismo, o presidencialismo é a eleição de um rei por um tempo determinado. Então precisa ter a figura. Se não tiver a figura, não tem partido. A prova disso é o que aconteceu com o PSDB. O PSDB, depois que perdeu o Fernando Henrique, ainda tinha o Serra ali que segurava um pouco, o próprio Geraldo aqui em São Paulo e tal. E depois que esses líderes começaram a perder relevância, o partido definhou, acabou. Acabou como está aí, agora praticamente para ser sepultado, né? Então os partidos não sobrevivem. E o Segredo trouxe muito bem. A natureza do populismo é não deixar que nenhuma figura venha fazer sombra à grande imagem do líder. Por isso sofre muito um partido presidencialista que depende de um líder populista para sobreviver. Como foi o caso de Bolsonaro também. Os partidos que o Bolsonaro apareceu carregou por um tempo. O Bolsonaro saiu, o partido começa a ter dificuldade, né? Teve que ir lá juntar com a União Brasil, teve que juntar com o DEM, teve que juntar com outros partidos, porque não sobrevive sem a figura. E se o Bolsonaro amanhã sair do PL, vai derreter do mesmo jeito. É porque então, há uma revoada junto, né? Exatamente. Isso faz parte da natureza do sistema partidário no presidencialismo.